Imagine-se em alto mar. O sol queima sem piedade. O horizonte é infinito. E, sob a superfície azul, algo se move em silêncio. Você está ali, preso entre o céu e o oceano, sem terra à vista e sem chance de fuga. Então, de repente, uma barbatana corta a água a poucos metros de você. O coração dispara, a respiração falha e a sensação é clara. Você não está sozinho. Esse é o medo mais primitivo do ser humano. O medo do predador invisível. Aquele que pode surgir a qualquer instante, vindo das profundezas. Pronto para testar seus limites de coragem e sobrevivência. Histórias assim não pertencem apenas a filmes de terror ou aventuras de Hollywood. Elas aconteceram com pessoas reais. Homens e mulheres que se viram frente a frente com tubarões. Criaturas que carregam uma reputação de ferocidade e mistério. Alguns sobreviveram graças à resistência mental. Outros pela sorte do destino. Mas todos carregam marcas físicas ou emocionais de encontros que mudaram suas vidas para sempre. Hoje, você vai ouvir relatos emocionantes de sobrevivência. Histórias que misturam pavor, superação e a luta constante entre o instinto humano e a força da natureza. Cada uma delas traz não apenas o terror do momento, mas também a inspiração de quem encarou o impossível e conseguiu voltar para contar. E à medida que mergulharmos nessas narrativas, você perceberá que o verdadeiro poder não está apenas na força, mas na capacidade de resistir quando tudo parece perdido. O fascínio por histórias de tubarões vai muito além do simples medo de ser atacado. Existe algo de ancestral nesse temor, algo que remete à vulnerabilidade humana diante da vastidão do oceano. Durante séculos, o mar foi sinônimo de mistério. E os tubarões, com sua aparência imponente e movimentos silenciosos, tornaram-se símbolos do perigo invisível. Não é à toa que o cinema explorou essa imagem, especialmente após o clássico Tubarão, de Steven Spielberg, que transformou essas criaturas em ícones de terror na cultura popular. Mas, enquanto muitos enxergam apenas monstros, há muito mais por trás dessas histórias. A realidade é, tubarões não são apenas predadores, mas peças fundamentais no equilíbrio dos oceanos. O problema é, quando o ser humano cruza o caminho deles em situações de vulnerabilidade, a linha entre vida e morte se torna tênue. Essa contradição menos a beleza do animal, e o medo que ele desperta menos é o que torna os relatos de sobrevivência tão irresistíveis. Ao ouvir essas histórias, não estamos apenas diante de encontros com tubarões, mas de jornadas de resistência, superação e coragem. Elas nos lembram de que, diante de forças maiores do que nós, tudo o que resta é lutar com o que temos: a mente, o corpo e a esperança. E é justamente isso que torna cada relato tão poderoso. A forma como o ser humano encontra força no momento em que a natureza revela sua face mais implacável. Era para ser apenas um dia de pesca no mar aberto. O grupo partira cedo, animado, confiando no pequeno barco a motor que, tantas vezes, os levara a boas capturas. O céu estava limpo, o vento favorável, e nada indicava que a tranquilidade daquela manhã se transformaria em uma das experiências mais aterrorizantes de suas vidas. Mas a quilômetros da costa, o inesperado aconteceu. O motor parou. Tentativas desesperadas de religar foram inúteis, e em pouco tempo, a embarcação ficou à deriva, balançando em um oceano profundo e silencioso. Foi então que um deles viu a primeira barbatana cortar a superfície da água. O medo espalhou-se como fogo. De início, parecia apenas curiosidade daquelas criaturas, mas em minutos, as barbatanas se multiplicaram, cercando o barco em todas as direções. Tubarões giravam em círculos, aproximando-se, batendo contra as laterais, como se testassem a resistência da frágil madeira. Cada estalo, provocado pela pressão dos corpos contra a estrutura, fazia o coração dos tripulantes
disparar. Havia silêncio entre eles. Um silêncio pesado, quebrado apenas pelas ondas e pelo som dos peixes, que saltavam em desespero. As horas passavam lentamente, transformando-se em eternidade. O calor do sol castigava, mas ninguém ousava colocar as mãos na água. A tensão era tamanha que cada movimento parecia arriscar a atenção dos predadores. Em certo momento, um dos tubarões tentou erguer o focinho acima da superfície, como se observasse as presas indefesas. Foi nesse instante que todos compreenderam a fragilidade da situação. Estavam presos, vulneráveis, sem recursos para lutar ou fugir. A noite caiu, e com ela veio o frio e a escuridão. O breu do oceano fazia cada ruído soar ameaçador, e os olhos brilhantes dos tubarões refletiam a luz da lua. O grupo se uniu, tentando manter a calma, recitando orações baixas e se apoiando uns nos outros, para não sucumbirem ao pânico. Finalmente, ao amanhecer, quando já não tinham mais esperanças, uma embarcação maior apareceu no horizonte, atraída por sinais de emergência, improvisados. O resgate foi como um milagre. Eles sobreviveram, mas jamais esqueceriam a sensação de impotência diante de dezenas de tubarões que, por uma noite inteira, ditaram o ritmo de seus corações. Havia quem dissesse que ele era experiente demais para sentir medo. Desde jovem, o mergulhador passara mais tempo dentro d'água do que em terra, explorando recifes e estudando a vida marinha. Naquela manhã, entrou no mar junto com sua equipe, preparado para mais uma expedição de rotina. O céu estava claro, a visibilidade perfeita e tudo indicava que seria um dia tranquilo. Porém, a correnteza traiçoeira do oceano mudou o rumo da história. Um movimento brusco, uma distração de segundos, e ele se viu separado dos companheiros, sozinho, em águas profundas. No início, acreditou que conseguiria retornar rapidamente. Movimentou-se com calma, sinalizando com a lanterna subaquática, mas não havia resposta. O silêncio era quase absoluto, apenas interrompido pelo som ritmado da respiração, através do cilindro. Foi nesse instante que uma sombra maior surgiu no limite da visão. Primeiro uma, depois outra. Tubarões, 3 deles, movendo-se em círculos lentos, observando, aproximando-se com curiosidade predatória. O instinto inicial foi de pânico, mas ele sabia que qualquer reação brusca poderia ser fatal. Lembrou-se do treinamento, manter movimentos suaves, evitar o olhar direto e controlar a respiração. Cada segundo parecia uma eternidade, e a mente lutava contra a tentação de acelerar os batimentos do coração. O medo era esmagador, mas o mergulhador confiava na experiência acumulada. Os tubarões chegaram tão perto que podia ver o brilho metálico de seus olhos e sentir o deslocamento de água quando passavam rente ao corpo. A sensação era de estar sendo avaliado, testado como presa potencial. Resistindo ao impulso de fugir, manteve-se imóvel, esperando que o interesse daqueles predadores diminuísse. Após minutos que pareceram horas, as criaturas lentamente perderam a curiosidade e seguiram adiante, desaparecendo na vastidão azul. Exausto, mas vivo, ele conseguiu emergir e foi resgatado mais tarde pela própria equipe, que o procurava desesperadamente. Na superfície, o mergulhador compreendeu a real dimensão do que havia enfrentado. Não era apenas uma luta contra os tubarões, mas contra o próprio medo. E naquela batalha silenciosa, onde cada gesto podia ser o último, venceu porque soube dominar a si mesmo. O navio partira em uma manhã aparentemente calma, cruzando o oceano sem pressa, carregando homens que confiavam no poder da embarcação para vencer a vastidão. Mas a natureza, imprevisível como sempre, mostrou sua força em uma tempestade repentina. Ondas colossais engoliram o convés, e em meio ao caos de gritos, água e destroços, um homem foi lançado ao mar. Quando a tempestade finalmente se dissipou, tudo o que restava era um náufrago solitário, agarrado a uma tábua, à deriva,
em um oceano infinito. Nos primeiros momentos, o alívio por estar vivo superou o pavor. Mas logo, a realidade se impôs. O sol queimava sem piedade, a sede começou a rasgar a garganta, e a fome corroía lentamente as forças. Dias passaram em ritmo lento, e a solidão transformava cada minuto em uma batalha psicológica. A esperança de resgate diminuía a cada horizonte vazio, e os pensamentos começavam a oscilar entre lembranças da vida e o medo da morte iminente. Foi então que surgiram as primeiras barbatanas. No início, eram apenas 2 tubarões, circulando a tábua como se estudassem aquele corpo frágil. Depois, vieram mais, formando uma vigília silenciosa ao redor do náufrago. A presença deles era constante, como sombras que nunca se afastavam. À noite, os olhos brilhavam sob a luz da lua, e cada movimento da água parecia anunciar um ataque. Ele sabia que não resistiria a um embate direto. A única defesa era a imobilidade, o silêncio e a esperança de que não fosse visto como presa. O tempo dilatava-se, o sol castigava de dia, o frio gelava de noite, e a mente já não sabia distinguir sonho de realidade. Em delírios febris, ele ouvia vozes, via rostos familiares e quase acreditava estar a salvo. Mas bastava olhar ao redor e ver as barbatanas cortando o mar para lembrar-se da situação. O desespero roçava a loucura. Ainda assim, uma chama teimava em permanecer acesa. A vontade de sobreviver. Após dias que pareciam séculos, finalmente um navio cruzou o horizonte. Entre sinais frenéticos e a sorte de ser avistado, o náufrago foi resgatado, desidratado e à beira da morte. Os tubarões, que o acompanharam como guardiões sombrios durante toda a aprovação, desapareceram nas profundezas sem jamais atacá-lo. Ele sobreviveu, mas aquela vigília silenciosa marcou sua alma para sempre. Ela sempre amou o mar. Para ela, mergulhar era sinônimo de liberdade, um espaço onde o silêncio das profundezas oferecia paz e contemplação. Naquele dia, como em tantos outros, desceu alguns metros abaixo da superfície, deslizando entre corais coloridos e cardumes que dançavam em sincronia. Tudo parecia perfeito, até que a tranquilidade foi quebrada por uma sombra veloz. Não houve aviso, apenas a sensação repentina de algo colossal se aproximando. Em segundos, o impacto veio com violência. Um tubarão atacara de surpresa. A dor foi imediata, lancinante, cortando o corpo e a mente ao mesmo tempo. O choque fez com que a respiração acelerasse, quase consumindo oxigênio em poucos instantes. Instinto e desespero se misturaram. Em meio ao pânico, a consciência de que precisava lutar para sobreviver tomou conta. Movimentos desesperados com as mãos, chutes contra a criatura e a tentativa de se manter em movimento foram suas únicas armas. O sangue se espalhava pela água e a sensação de fragilidade era esmagadora. Mas, em meio ao caos, surgiu também uma força que ela jamais imaginara possuir. Mesmo ferida, conseguiu nadar em direção à superfície, ignorando a dor e a exaustão. Os segundos eram intermináveis. Cada braçada parecia um milagre arrancado do corpo. Finalmente, alcançou o barco de apoio, onde companheiros a ajudaram a sair da água em estado crítico. O tubarão desapareceu, deixando apenas o rastro do medo e da coragem. Ela sobreviveu, marcada não apenas pelas cicatrizes físicas, mas pela lembrança de que, em um instante, a vida pode ser reduzida a uma luta crua entre o desejo de viver e a força da natureza. Esses relatos não são apenas sobre encontros com tubarões. São histórias de coragem, resistência e da força do espírito humano diante do impossível. Cada sobrevivente enfrentou não apenas a ameaça física, mas também o medo que paralisa e testa os limites da mente. O que nos impressiona é a capacidade de manter a calma, agir com estratégia e acreditar na própria sobrevivência, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. Ao refletirmos sobre essas experiências, percebemos que a verdadeira lição
não está na ferocidade do predador, mas na força silenciosa que cada pessoa encontrou dentro de si para continuar vivendo. Agora que você conheceu essas histórias reais de sobrevivência, pense, como reagiria se estivesse no lugar deles? Deixe nos comentários sua opinião e suas próprias reflexões sobre coragem e resistência. Se gostou deste mergulho no mundo extremo do mar e dos tubarões, inscreva-se para mais relatos emocionantes como estes.